Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês o que ele fala aqui no capítulo 1. Então, aqui no começo do capítulo 1, ele faz uma pergunta: que barriga? Aí ele, tipo assim, esse que barriga é assim: nossa, cara, que barriga é essa? Tem 5 anos que eu não te vejo. Nossa, mas a barriga sua tá grande, hein? Nossa, como que você pegou? Tá comendo demais, né? E tal. É mais ou menos isso que ele quis perguntar. Aí ele fala aqui: o médico que tem conhecimento científico acolhe bem o estabelecimento de um padrão de pão de forma feito em conformidade com as melhores evidências da ciência. O que ele está falando? Por exemplo, se você vai fazer algum tipo de pão, o médico ele tem que conhecer a respeito das substâncias que você está fazendo esse pão. Se você está fazendo um pão que contém glúten, vai fazer mal para o seu organismo. Então o que acontece? Eu tenho que fazer pesquisas científicas para eu saber a melhor matéria-prima para eu poder estar fazendo um pão, para eu poder estar passando a matéria-prima para o meu paciente. Por exemplo, fécula de batata tem glúten? Não. Dá liga? Dá. Então eu posso fazer com ela? Posso. A farinha a fécula de batata contém carboidrato? Contém. Mas vai fazer o mesmo estrago que a farinha de trigo? Não, porque a farinha de trigo tem o glúten e tem o carboidrato. A fécula de batata tem o carboidrato, mas não tem o glúten. Vocês entenderam? Então basicamente é isso que ele quis falar. Tal produto pode ser incluído em dietas, tanto para pessoas enfermas como para pessoas saudáveis, com uma nítida compreensão dos efeitos que ele pode ter sobre a digestão e o crescimento. Então aqui é Dr. Morris, 1932. 1932, esse Dr. Morris já falava a respeito que o médico ele tem que ter conhecimento científico. Não adianta eu ficar com a bunda pregada na cadeira e não ter conhecimento. Não adianta eu ficar com a bunda na cadeira prescrevendo remédio que vai mascarar sintoma, entendeu? Que vai fazer tamponamento. Quando eu faço tamponamento, eu escondo o sintoma que ele vai vir uma doença mais braba futuramente, entendeu? Vai vir síndrome metabólica, vai vir hipertensão, vai vir câncer, entendeu? Que tá tudo ligado. Vai vir insuficiência renal por causa da medicação. Então o médico que fica só prescrevendo remédios só para o paciente ir embora logo, ele não é um médico, segundo o doutor, ele não é um médico de prestígio, porque o médico que preocupa, né, com o paciente, ele preocupa com evidências científicas para passar as melhores matérias-primas que a ciência comprova para os pacientes, entendeu? Eu vou explicar para os meus pacientes em linguagem coloquial. Eu vou deixar a linguagem técnica, a linguagem médica, para eu conversar com um colega profissional meu. Na hora que chegar uma pessoa no meu consultório, eu vou falar como com ele. Primeiramente, eu vou afastar a mesa para eu poder ficar virado para a pessoa. Ou então eu coloco uma mesa redonda, para eu não colocar barreira entre o meu paciente e eu. Entendeu? Isso também o doutor Alberto Gonzalez fala isso muito bem. Que hoje existe a barreira, que é a mesa, entre o paciente e o médico. Então o médico hoje nem colocar a mão no paciente, ele coloca mais. Já não tem o amor, já não temos a apatia de estar colocando a mão no paciente para poder aferir a pressão, para poder ver como que está o coração, como que está o batimento, pulsação, entendeu? Porque hoje o paciente quer o quê? O paciente quer amor, o paciente quer atenção, coisas que a modernidade deixou para trás, entendeu? A modernidade hoje, onde as pessoas visam apenas o dinheiro, deixou a amizade de lado. Entendeu? Hoje em dia, tipo assim, o paciente quer ter uma amizade com um profissional, quer ter uma amizade com o médico ao ponto dele levar alguma coisa para ele de presente. Entendeu? Ah, doutor, o senhor me fez tão bem que eu quero te dar uma camisa, eu posso? E o paciente quer ter esse contato com o médico. Só que o contato é tão grande que hoje você liga no consultório, a secretária do médico faz o atendimento, faz a marcação, você só entra lá
faz umas perguntinhas básicas, passa o exame que não vai resultar nada e vai te prescrever um remédio. Dr. Williams Davis é contra isso, nem eu que estou falando não. E ele coloca aqui no primeiro capítulo, aqui ele já coloca bem claro que os profissionais da saúde, eles têm que ter conhecimento científico para passar as melhores matérias-primas para os seus pacientes. Ah, mas eu sou cardiologista, eu não entendo de nutrição. Então você precisa estudar nutrição para você falar para os seus pacientes os melhores alimentos que ele deve comer para que ele possa sair do quadro de doenças do coração. Entendeu? Então isso que ele quis dizer aqui nessa introdução do capítulo 1. Então, galera, seguindo aqui no capítulo 1, mais à frente aqui, depois da introdução, ele fala a respeito da barriga de trigo, né? Barriga de cerveja. Na verdade, quando a pessoa fala que, ah, nossa, cara, essa aqui é barriga de chope. Na verdade, é a barriga que o glúten traz, entendeu? Pelo acúmulo da gordura abdominal. Então, aqui no começo aqui do capítulo 1, aqui, ele fala a respeito de que as mulheres também estão ficando com essa barriga, porque as mulheres antigamente não tomavam cerveja. Quem tomava mais pinga eram os homens, quem tomava mais cerveja eram os homens, e agora as mulheres também já estão nessa modernidade, né? Que é de tomar cerveja. Então ele fala aqui que a culpa dessa barriga, que a pessoa chama de barriga da cerveja, na verdade é a barriga de trigo, que ele chama, entendeu? Ah, barriga de chope, né? Toca a barriga de chope. Não, ele chama de barriga de trigo por causa do acúmulo da gordura abdominal decorrente ao excesso exacerbado de consumo de cerveja, né? Que se você olhar lá no rótulo da cerveja, além da cerveja ter um pH horrível para a saúde do homem, ela ainda contém substâncias tóxicas mais o glúten que está lá, entendeu? Que vai ser armazenado na sua barriguinha e você vai ficar com a barriga totalmente esbelta, como a galera fala. Vamos aqui. Aí, pessoal, aqui nesse capítulo 1 aqui, eu achei muito interessante uma coisa que ele falou aqui a respeito da barriga de trigo, que é o seguinte, que o depósito da gordura de vários anos de ingestão de alimento é ocasionado pelo hormônio da insulina. Então, na verdade, o hormônio da insulina, ele é um dos grandes responsáveis pelo acúmulo e armazenamento da gordura abdominal. Então, achei isso aqui fantástico, entendeu? Então, como muitas pessoas falam, é o açúcar que é ruim. Na verdade, o açúcar é o gatilho da arma, entendeu? Quem é ruim é o projétil, é a bala que vai ferir a pessoa, entendeu? O açúcar é apenas o gatilho, onde você aperta no gatilho, aquele pininho bate na bala, explode, o projétil vai, entendeu? E o projétil, que é o mal, chama-se insulina. Então, o que vai determinar quantos anos de vida você vai ter é quanto de insulina você gera. Vocês entenderam? E o que é o gatilho para gerar insulina? É o açúcar, entendeu? Na verdade, o carboidrato está fora do corpo na forma de carboidrato, entendeu? Então, pessoal, às vezes muitas pessoas não fazem as perguntas, né? Ele fala, mas por carboidrato? Ah, carboidrato é açúcar? Não, carboidrato é uma coisa, açúcar é outra coisa. Carboidrato, vamos lá, às vezes a própria palavra te dá o sentido, né, da palavra. Carboidrato, vamos pensar, vamos analisar. Carbono hidratado, então é um carbono com água, entendeu? Que é a molécula de carboidrato. Aí na hora que ela entra dentro do seu corpo, que ela é metabolizada, aí sim é que ela vai transformar em açúcar dentro do seu corpo, entendeu? Mas antes, fora do corpo, lá na forma de carboidrato, são carbonos hidratados, entendeu? E são eles o gatilho para que a insulina seja liberada, entendeu? O açúcar é a insulina, açúcar é o gatilho, a insulina é o projétil, e a insulina que vai te fazer mal. Então, pessoal, muito legal aqui, mais à frente, ele está falando o seguinte, que a gordura, essa gordura que foi armazenada por causa da incidência da insulina no organismo,
provoca processos inflamatórios. Então começa a liberar inflamação dentro do seu corpo e altera as respostas de insulina. Você vai começar a ver os sinais metabólicos anormal pelo resto do corpo inteiro, entendeu? Você vai ter baixa no metabolismo, não queima caloria, não queima gordura, e a gordura continua armazenada no abdômen, né? No homem é chamado de barriga de trigo, ou barriga de chope. E a pessoa que não se dá conta disso, ela vê que aquela gordura fica uma gordura visceral armazenada ali na região do abdômen, que também produz estrógeno, né? E essa produção do estrógeno produz mama no homem. Então, quando você vê uma pessoa que é meio obesa, você vê aquele peito dele tipo caído, entendeu? Por quê? Por causa que a gordura visceral está produzindo estrógeno, hormônio feminino, e está produzindo mama no cara, entendeu? Então o cara não tem um abdômen de músculo assim, ó, entendeu? Ele tem um abdômen, o abdômen inchado e começa a criar mamas nele, entendeu? Tipo os seios da mulher, por causa da gordura que está provocando estrógeno e está criando mama. Isso aqui é muito interessante. Então, pessoal, outra coisa legal que ele fala aqui mais à frente é o seguinte, que muitas das pessoas, que o maior regaço que o glúten faz no organismo é no intestino, mas não é só no intestino, entendeu? Então ele fala aqui que as consequências do trigo, né, que não é o trigo em si, é o glúten, ele não se manifesta apenas em um ponto isolado do corpo, ele manifesta no corpo inteiro. E pode atingir profundamente todos os órgãos do organismo, como o intestino, fígado, coração, glândula da tireoide. Olha só, por que a pessoa desenvolve tireoidite de Hashimoto, né? Que os seus anticorpos começam a destruir sua própria tireoide, porque rasga a parede do zonolim lá do intestino, e aí o que acontece? Os fungos, as bactérias começam a entrar para dentro do organismo, entendeu? E chega uma hora que essas moléculas às vezes são muito parecidas com a molécula da tireoide, entendeu? Com as células da tireoide. E aí ele desenvolve um anticorpo para poder destruir sua própria tireoide. Então você adquire tireoidite de Hashimoto, você pode adquirir lúpus, tireoidite de Hashimoto, câncer, esclerose múltipla, Parkinson e Alzheimer, tudo por causa do glúten. Olha só para vocês verem o quanto que essa proteína é perniciosa. Então ela atinge a tireoide, atinge o sistema nervoso, né? Já falou esclerose múltipla. Na realidade, ele está falando aqui que o glúten, ele não atinge apenas um órgão isolado, mas ele atinge todos os órgãos do organismo em potencial prejuízo, entendeu? Então, além dele atingir todos os órgãos, ele atinge como se fosse uma bala de 22 e uma bala de fuzil. Uma bala de chumbim. Se eu fosse com um efeito isolado em um órgão só, teria um efeito de uma bala de chumbim. Mas como são em todos os órgãos, o prejuízo é tão grande que é comparado a uma bala de fuzil, para você poder entender o nível de prejuízo que quando você come um simples pãozinho vai acarretar dentro do seu organismo. É coisa astronômica. Aí ele está falando aqui mais à frente sobre a relação da obesidade da mulher. Ele está citando aqui mulheres com 18 anos hoje, quase todas, você vê aí a relação do peso de 110 quilos, entendeu? Então lá no começo, quando a gente começou a ler, o peso da mulher dos anos 60, dos anos 70 era de 50 a 60 e poucos, entendeu? 50 e poucos a 60 e poucos. Hoje passou de uma mulher de 18 anos, já está chegando a pesar 110 quilos. Então vamos colocar aqui 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então uma mulher, ela aumentou da década de 60 para a nossa década de 2017, 2018 agora, né? Ela aumentou 50 quilos só por causa da comelança do glúten. Só por causa do glúten ela só aumentou 50 quilos.
Então aqui ele faz aqui também, tem um estudo aqui, muito legal aqui, outra parte, onde que ele fala aqui: se uma pessoa chegar e perguntar para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ou algum órgão de saúde pública por que os americanos estão tão gordos, eles vão responder o seguinte: porque eles consomem muito refrigerante, eles consomem batata frita, tomam muita cerveja e não fazem exercício físico. Isso está correto? Correto. Mas, segundo o Dr. Williams, isso não está correto na íntegra. Não é apenas isso. Isso tudo pode ser verdade, mas está longe de ser a verdade plena. Porque ele quer falar o seguinte: que tudo isso que eles falaram é apenas um agravante do glúten que as pessoas comem. Entendeu? Porque a pessoa não come só batata frita. Entendeu? A pessoa come o quê? Ela vai no supermercado, faz a pesquisa. Eu vou mostrar, o próximo vídeo que eu vou mostrar, eu não vou ler aqui. Vou mostrar as fotos para vocês verem. Todos os produtos a maioria dos produtos que tem glúten. E a perversidade que é essa proteína dentro dos alimentos. Você vai lá, uma bolacha recheada tem glúten. Uma bolacha de água e sal tem glúten. Um bolo tem glúten. Um pão integral tem glúten. O pão normal tem glúten. Entendeu? Que mais? Você vai lá para algum outro tipo, um cookies tem glúten. Aí você, não, agora eu vou comprar uma barrinha de cereal. Você vai olhar lá, tem glúten. Aí você vai comprar uma granola que contém aveia, tem glúten. Aí você vai para onde mais? Deixa eu ver aqui. Algum tipo de farinha que você vai fazer pro seu neném, tá escrito lá, tem glúten. Entendeu? Então eu vou mostrar para vocês os alimentos que tem glúten. Vou pegar as fotos, vou mostrar alimento por alimento para vocês entenderem que o mal que ele tá falando aqui, que aqui os americanos tá falando que é por causa dos refrigerantes, batata frita e muita gordura que eles comem. Entendeu? Então quer dizer que nem sempre é apenas essas coisinhas aqui e que eles não fazem exercício físico. E a cerveja que ele toma? Cerveja que ele toma tem o que? Cerveja tem glúten. E o glúten vai fazer o que? Armazenamento de gordura abdominal. Através de quem? Da insulina. Ele é o gatilho. A insulina é o projétil que vai fazer mal para o seu organismo. Então, pessoal, outra coisa muito interessante aqui é o seguinte: pessoas que tomavam bastante refrigerante, comiam muito biscoitos recheados e viam televisão o dia inteiro. A maioria dessas pessoas parou de ver televisão, começou a fazer exercício físico e não consegue entender porque não começou a perder peso. Faz exercício 5 vezes na semana, cortou a gordura, aumentou os níveis de grãos integrais saudáveis e mesmo assim parece que não parou de ganhar peso. Por quê que aconteceu isso? Porque ele aumentou os grãos aqui e se você ver, faz o teste, vai em algum supermercado e veja a granola para você ver. São grãos. Tá lá o glúten escrito lá na granola, entendeu? Eu tô comendo um negócio saudável. Mentira! Você tá comendo glúten, você tá comendo coisa que vai fazer você ganhar peso. Não vai perder peso, você vai ganhar peso. Entendeu? Então muitas vezes você tem que saber qual que é o grão que você tá. É aveia? Foge da aveia. A aveia tá cheia de glúten. Vai lá, olha no rótulo de uma aveia aí para você ver. Agora, se você me fala do trigo sarraceno é um grão que na verdade foi apelidado de trigo, mas ele não é trigo e não contém glúten. E ele faz bem para a saúde. Já o trigo não. Então, eu achei legal isso aqui. Que o cara começou a fazer exercícios, cortou as coisas que ele estava comendo, cortou as gorduras e não parou de ganhar peso, entendeu? Continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque talvez os grãos que ele estava ingerindo sem saber continha glúten, entendeu? Então você vai lá comer uma granola, a granola tem aqui uma uvinha passa, mas e o resto das coisas que tá lá dentro? Para dar aquela liga, para ficar bem crocantezinha. Tem glúten lá dentro, entendeu? Pode olhar lá se você não estiver acreditando. Então, pessoal, outra coisa bem legal que eu achei aqui, que eu vou ler para vocês, é o seguinte. Tá falando aqui que em 1985, Center for Disease Control and Prevention, CDC, que é o Centro de Doenças e Prevenções lá dos Estados Unidos,
começaram a rastrear as estatísticas de peso corporal, documentando organizadamente a explosão de obesidade e diabetes que começou neste ano de 1985. Então eu nasci em 1982, né? 3 anos depois, que lá nos Estados Unidos eles estavam falando que a gordura que fazia mal, que não era para comer gordura. Nessa época, o povo lá das cidades ainda era magro. Começou em 1985 a explosão de comer trigo. O que aconteceu? Houve uma explosão de obesidade e diabetes. E isso está aqui, ó, documentado aqui no livro. E a pesquisa foi feita por esse centro aqui, ó, Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, CDC, que está catalogado aqui também no final no índice aqui, aonde você tem aqui as referências bibliográficas, tá tudo aqui catalogado, para caso você queira ir lá pesquisar, entendeu? Então, quando você estava comendo gordura de porco, tudo certo, manteiga de leite, tudo certo, óleo de coco, tudo certo, entendeu? Quando colocaram para o trigo, farinha branca, sal refinado, açúcar branco, o que aconteceu? O alto índice de obesidade e diabetes. Antes dessas datas aqui, você não via falar em diabetes. Você olhava para as fotografias, tava todo mundo padrão, entendeu? Tava todo mundo padrão, retinho, tal, sem barriguinha. Depois que começou a panificadora usar o trigo em alta escala, ó, torando o pau, refinação de açúcar, óleo vegetal, o que acontece? Obesidade e diabetes, é coisa séria, não é brincadeira. Então, pessoal, outra parte legal que eu achei aqui, ele tá falando que é o impacto que o trigo teve na vida das pessoas, tanto no sistema, no organismo da pessoa, como na vida. Então foram afetados todas as classes sociais, não foram só os pobres ou só os ricos, entendeu? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais condição financeira você tem de comer numa padaria mais gostosa, num restaurante mais gostoso, aonde que tem uma comida mais gostosa, e por aí vai, você só vai se lascando. Então ele fala aqui que o impacto do Triticum aestivum, que é o nome do trigo convencional, né, que é o trigo comum de padaria, e dos seus irmãos genéticos sobre a saúde tem um amplo alcance, provocando estranhos efeitos desde a boca até o ânus, do sistema nervoso ao pâncreas, afetando desde as donas de casa dos Apalaches até o arbitrador de Wall Street. Então, aqui ele está falando dos efeitos danosos, entendeu? Dos efeitos que o glúten faz no organismo das pessoas. E não é de uma hora para outra, é silencioso. Vai aquela coisa silenciosa até chegar ao ponto da doença se manifestar no seu organismo. Então, outra coisa, ele está falando aqui outra parte interessante, que é a respeito dos carboidratos, né? Bolinho de mesa, né? Sobremesas e blá blá blá. Isso mesmo. Eu não só ganhei um bom pneu em torno da cintura, né, que é a barriga de chope, aos 19 anos de idade, como também me sinto exausto o tempo inteiro. Então aqui ele está dando aqui o exemplo de algum paciente dele, né, que começou a comer muito carboidrato, entendeu, na infância e na juventude. E o que aconteceu? Primeiro aspecto foi começar aquela bola na cintura. Começou a bola, que é o pneu, né, na cintura, e depois começou a ficar exausto. Por quê? Por causa da inflamação celular, entendeu? A canseira, a célula não tem mais energia, entendeu? Ela está cansada de tanto carboidrato, então ela precisa fazer essa queima. Mas como que ela faz? Vamos colocar nos dias atuais. Os dias atuais tem mercúrio interferindo na tireoide, tem flúor interferindo na tireoide, tem cádmio interferindo, tem bromo, tem o que mais? Tem cloro interferindo o tempo inteiro. Isso nós estamos falando apenas de alguns tóxicos interferindo na tireoide, interferindo no organismo, interferindo na produção de hormônio, interferindo
esses interferon, eles atingem o corpo inteiro num sistema de cascata. Eles não atingem um lugar isolado. Quando ele atinge aqui, esse setor de produção parou de produzir, que vai afetar todos os outros. É tipo uma logística. Se eu parei de produzir, automaticamente eu não tenho para quem vender. Se eu não tenho para quem vender, automaticamente eu não vou precisar de caminhão para transportar. E isso é uma cadeia. Eu vou atingir o consumidor, eu vou atingir o cara que transportava, eu vou atingir o motorista, o dono do caminhão, entendeu? Então eu vou destruir em cadeia o corpo. Eu não vou destruir o corpo em um setor isolado. Ah, eu destruí isso aqui, mas o resto do corpo tá de boa. Não, eu destruí isso aqui e o resto do corpo tá danificado. O corpo funciona como uma engrenagem. Tem que estar todo mundo funcionando perfeitamente. Então aqui ele cita esse exemplo e eu faço a pergunta para terminar o vídeo aqui para vocês. Quantas pessoas, quantas crianças, adolescentes você vê perto da sua casa, na escola do seu filho, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar que esteja obeso? Eu termino com essa pergunta. Você já viu alguma criança ou algum jovem até 19 anos que tenha obesidade, que tá com o braço grossão, que o pescoço já emendou? Você vê a pessoa andando assim, ó, porque a gordura já emendou o pescoço aqui, ó. Não tem o pescoço normal, a gordura emendou, entendeu? Você já viu essa pessoa? Já viu essa pessoa que a bunda dele tá grandona, que ele não consegue sentar no banco de um ônibus? Você já viu um cara obeso, um jovem que não consegue passar na catraca de um ônibus para poder ir para trabalhar ou para escola ou qualquer lugar? Você já viu num restaurante alguma mãe, o pai e o menino sentando, aonde que a mãe é gorda, o pai é gordo e o menino pequenininho é obeso? Olha aqui, ó. Toda vez eu mostro cabeça para baixo. Talvez pode ser o trigo que você está comendo. Talvez pode ser o carboidrato que você está ingerindo. Talvez pode ser o pãozinho da padaria gostoso que você está comendo e não deixa de comer. Talvez é os plásticos que você está aquecendo no micro-ondas com bastante xenoestrógenos, que vai entrar dentro da sua célula e vai produzir tanto hormônio feminino que você vai ficar gordo igual uma bola. Entendeu? Então, às vezes não é só o trigo. Às vezes também tem várias outras coisas que você não quer deixar. Você não quer deixar de fazer um suco sem pôr açúcar. Você não quer deixar de comer bolacha recheada. Você não quer deixar do carboidrato em geral. Entendeu? O trigo é só um das pontas do iceberg. Entendeu? É o trigo. O resto tá mais embaixo, amigo. Tá muito mais embaixo. Então, se você quer ter saúde, a pergunta é: qual que é a sua disponibilidade para isso? Qual que é o nível de interesse para isso? Ah, Samuel, eu quero emagrecer, não consigo emagrecer. A pergunta que cada pessoa que entra no meu consultório, é a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa chega no meu consultório. Fala bem assim: Dr. Samuel, eu tô precisando emagrecer. Aí eu falo bem assim para ele: qual que é o nível de comprometimento que você tem para emagrecer? Qual que é o nível de vontade que você tem para emagrecer? Porque como o Dr. Marins fala, a vontade, o desejo sempre vai ser maior do que a inteligência. E eu não canso de citar esse exemplo. É o seguinte: eu sou um ser racional. Eu sou um ser racional, eu penso, ó. Vocês estão ouvindo os passarinhos? As pessoas falam que os passarinhos são irracionais. E eu tenho racional. Eu sou um ser racional. Então o que acontece? Quando eu começo a raciocinar, eu sou superior a esse passarinho que está cantando aí, né? Mas a inteligência me diz que um pedaço de cigarro, vamos colocar aqui, suponhamos que esse daqui é meu cigarro, né? Um pedacinho de pau aqui é meu cigarro. Aí eu coloco na boca.
ingerir o carbono, gás carbônico, mais 4.000 substâncias tóxicas. Abasteci o meu pulmão, que foi feito para eu respirar o ar que essas plantas aqui, ó, está purificando para mim. As plantas fazem a fotossíntese através do gás carbônico e metaboliza isso em oxigênio para mim. Então, automaticamente o meu nariz foi feito para respirar oxigênio. Ser pensante. Ó, o Ben-TV que está cantando não pensa, entendeu? Ele não raciocina, na verdade. Pensar ele pensa, ele não raciocina. Então, muitos dizem isso. Eu creio o contrário. Eu creio que todos os animais têm raciocínio. Aqui, ó. Olha o Pitoco aqui. Pitoco tá aqui deitado, né, Pitoco? Então, o que que acontece? Eu estou com o meu cigarro e eu sou um ser que tem raciocínio. O meu cigarro contém gás carbônico, contém cádmio, chumbo, tudo quanto é tipo de porcaria. Fumaça, né? E eu pego, transfiro essa fumaça para o meu pulmão. Como que o meu pulmão vai poder abastecer as células que vivem de oxigênio? Ó, interrogação. Como que a fumaça, que tem 4.000, 2.000, 3.000, entendeu? Produtos químicos diferentes, mais o carbono, vai abastecer minha célula de oxigênio? Não ouvi. Somos o ser racional, não é? Muitas pessoas falam que esse bichinho aqui não tem raciocínio. Olha lá, Pitoco, ó. Você raciocina? Raciocina ou não? Olha pra câmera. Cara, me dizem que eu não raciocino. E agora, o que que eu faço? Eu estava pensando em dormir, tirar um soninho e dar um cochilo. Me falaram que eu não raciocino. Então, o Pitoco é um cachorrinho. Vou fazer o vídeo aqui com ele. Né, Pitoco? Oi pra todos, pessoal. Então, o Pitoco é meu cachorrinho. E ele, muitas pessoas falam, eu falo o contrário. Na hora que ele quer comer, ele começa a latir e tal. Na hora que ele quer fazer brincar, ele começa a me chamar. Então há um raciocínio aí, né? Fala que ele não raciocina. Pitoco, você quer um trago desse cigarro aqui? Olha só. Pitoco, quer um trago? Dá um trago aí nesse cigarro. Tá vendo? Você já viu algum animal fumando? Você já viu algum animal bebendo cerveja? Você já viu algum animal bebendo refrigerante? Você nunca viu um animal bebendo cerveja. O que que o animal bebe? Água. Se ele cair uma fruta lá no chão e ele comer na natureza, ele vai comer? Vai, se ele tiver com fome. Mas você nunca viu um animal pegar um cigarro e colocar na boca, entendeu? Para fumar. Então quer dizer que ele raciocina, ele não é idiota. Porque o burro é um animal é um dos mais inteligentes da face da terra. Tão inteligente que o Criador montou em cima dele. O Criador não, o filho do Criador, né? Yahushua sentou em cima dele e entrou na Cidade Santa, montado em cima do animal mais inteligente do planeta. Então, o burro não é idiota, nem o cachorro é idiota de fumar. Mas nós, seres humanos que raciocinamos, que pensamos, que temos intelectos, que fazemos naves espaciais, que fazemos o carro, que fazemos a câmera, que fazemos a camisa, a gente é tão idiota que a gente pega um cigarro e fuma para quê? Para colocar gás carbônico para abastecer a célula. Ah, velho, para, entendeu? Então o que que acontece? As pessoas, existe uma diferença. Pode dormir agora, já consegui fazer aqui o meu raciocínio para você entender. O Pitoco não fuma cigarro, entendeu? Então quer dizer que ele é o quê? Inteligente e não tem vontade de fumar cigarro. Agora vamos lá. Eu sou inteligente, eu sei que o cigarro faz mal. O Pitoco não sabe que o cigarro faz mal para ele, mas ele não fuma, entendeu? Mas eu, que sou inteligente, sei que o cigarro faz mal para mim, mesmo assim, pela minha vontade, eu fumo. Percebe? Vocês percebem agora
Por que que a vontade sempre vai ganhar da inteligência? Porque a vontade, ela mesmo tendo conhecimento que a inteligência tem, de saber que aquilo vai causar mal para o meu organismo, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu tenho a minha vontade, eu vou fumar. E ele pega e fuma e acaba morrendo, entendeu? Então, com essa analogia eu termino o vídeo, entendeu? Falando o seguinte, que se você não tiver vontade, você não vai conseguir nada na sua vida, entendeu? Porque é a vontade que te move. Eu tenho a vontade de ficar milionário, entendeu? E através dessa vontade, você cria metas, você cria ações para você ficar milionário. Aí você tem a inteligência, mas você não tem a vontade de ficar milionário. O cara que é milionário e não tem conhecimentos de segundo grau, nem de nada, mas ele tem a vontade, ele vai mandar em você. Mesmo você tendo doutorado, mesmo você sendo formado, entendeu? O dono da empresa que não tem segundo grau vai mandar em você, porque a vontade dele de vencer na vida foi muito maior, entendeu? Do que aquela inteligência que ele tinha. Então, através da vontade, ele montou estratégias, ele montou atividades, ele montou ações que proporcionou a riqueza para ele. Da mesma forma, eu pergunto para todos os meus pacientes: qual que é o seu nível de compromisso? Qual que é o seu nível de vontade de querer emagrecer, de querer sair dessa doença? Porque através da resposta dele, eu vou saber o que fazer, entendeu? Porque se ele não tem vontade, igual já entraram pessoas querendo se recuperar de fígado, mas falou assim pra mim: antes de eu ter minha Hilux, antes de eu ter meu dinheiro, eu não tinha como beber, não tinha como beber cerveja. E hoje que eu tenho, eu vou parar, entendeu? Então, por essa questão, você vê o comprometimento dele que tá com a cerveja, e não com a vontade de ficar livre do fígado gordo. Então, vai ter tratamento para ele? Não. Então você fala assim: procura outro profissional, que você não serve para ser meu paciente. Ah, mas como assim? Não, você não serve, porque o nível de compromisso que você tem é muito inferior à vontade que você tem de se curar, entendeu? Então, além de você tratar aquela pessoa, além dela não se recuperar, ainda vai falar mal do seu trabalho. Vocês entenderam? Então a pergunta é: qual que é o nível de comprometimento que eu tenho em querer a cura, em querer ficar saudável, em querer me livrar da doença? Através dessa resposta que você mesmo pode fazer para você mesmo, e automaticamente você pode responder para você mesmo, você já vai saber se você vai ser curado ou não. Eu quero largar do cigarro? Sim ou não? Quero. E o que eu estou fazendo para isso? E também o querer sem a ação também não vale nada. É a mesma coisa de você ter fé, entendeu? Em alguma coisa, mas não fazer nada para aquela fé se manifeste, entendeu? Então é isso aí. O vídeo de hoje é isso. E até o próximo vídeo do resumo do Barriga de Trigo. Então, eu vou marcando e vou fazendo o vídeo para vocês. Vai estar tudo enumerado. Barriga de Trigo, vídeo 1, aula 2, 3, 4, 5, pra gente ir tendo conhecimento juntos. E se você quiser, você pode entrar aí numa qualquer livraria na internet, comprar esse livro lá, que ele vai chegar lá na sua casa e você pode ler e mudar também a vida dos seus familiares através de um simples autoajuda, né? Que você comprou um livro e o livro está te ajudando. Então, não tem nenhum profissional te ensinando, mas pelos relatos que está dentro do livro, você está aprendendo e está passando conhecimento para as outras pessoas. E o mais importante, praticando o conhecimento. Isso aqui sem a prática, véio, pode jogar isso aqui fora e seguir seu caminho. Então é isso aí, galera. Um super abraço. E o Pitoco vai deixar de ser dorminhoco e falar tchau pra galera. Tchau, pessoal! Eu tava miminho, mas eu já dei uma acordadinha, tô meio sonolento. Mas tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!